Pessoal, eu sou a Juliana Teodoro e na palestra de hoje eu vou falar sobre metodologia do treinamento de força no envelhecimento. Bem, eu sou graduada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz mestrado e neste momento estou fazendo doutorado em Ciências do Movimento Humano pela mesma universidade, faço parte do grupo de pesquisa em treinamento de força, realizo pesquisas na área de treinamento físico e saúde de diferentes populações e trabalho também com avaliações e adaptações neuromusculares em resposta a diferentes protocolos de treinamento. Além disso, realizo atendimentos personalizados e consultoria de prescrição de treinamento também com diferentes populações. Esses são os tópicos que serão citados ao longo da minha palestra. Eu vou falar um pouquinho sobre as alterações fisiológicas que ocorrem no nosso organismo ao longo do processo de envelhecimento. Vou falar das etapas, do passo a passo da prescrição do treinamento e como a gente pode manipular algumas variáveis do treinamento para otimizar as adaptações. Bem, então a primeira pergunta seria: os idosos, eles podem realizar treinamento de força? É seguro prescrever esse tipo de treinamento para os indivíduos idosos? Então, antigamente, as pessoas tinham um certo receio de prescrever exercícios de força para essa população. Tinham medo que as pessoas pudessem se machucar, que se cansassem bastante. Então, muito antigamente, as pessoas não prescreviam treinamento de força para a população idosa. Nas últimas décadas, mais especificamente a partir da década de 90, nós podemos observar um aumento elevado do número de estudos com treinamento de força em indivíduos idosos. E esses estudos, eles apresentaram diversos benefícios do treinamento com essa população, benefícios relacionados à saúde, ao lazer e à qualidade de vida dos idosos. Então, esses estudos, eles apresentavam objetivos que não eram apenas com que os idosos alcançassem idades mais avançadas, mas que esses idosos alcançassem idades mais avançadas, tendo melhores condições de saúde. Mas para que a gente entenda bem quais são esses benefícios e os objetivos do treinamento de força, primeiro a gente precisa entender minimamente o que está relacionado, quais são os prejuízos causados pelo processo de envelhecimento. Então, dentro de inúmeros prejuízos causados pelo envelhecimento, nós temos alguns como a redução da força muscular, a redução da potência muscular, da flexibilidade, prejuízos na capacidade cognitiva, reduções significativas da massa muscular e alterações da composição corporal. Todos esses prejuízos, eles estão relacionados a uma redução do desempenho funcional do idoso. Então, tendo uma redução do desempenho funcional, os idosos eles têm maiores dificuldades em realizar as atividades da vida diária, como vestir a própria roupa, realizar o próprio alimento, né, realizar tarefas de higiene e dificuldades para locomoção. A partir disso, nós temos um risco aumentado de quedas e fraturas dessa população. Então, tendo esse receio, esse medo de quedas, de fraturas, os idosos eles já não conseguem mais realizar as atividades da mesma forma que eles realizavam antigamente, eles passam mais tempo sentados ou deitados, ou seja, um maior tempo de inatividade. E quando a gente tem um maior tempo de inatividade, todas essas reduções ficam mais acentuadas. Então, isso é um ciclo vicioso. Nós temos reduções na força, na potência, na massa, que levam a prejuízos funcionais, que levam o idoso a ter uma maior inatividade e que, por sua vez, levam a maiores reduções nesses componentes. E assim, aquele indivíduo que ele está em um estado saudável, ele passa para um estado de pré-fragilidade e que pode levar a uma síndrome de fragilidade, aumentando o risco de doenças, de hospitalização ou institucionalização e um risco de mortalidade por diversas causas. Bem, então a gente sabe que o treinamento de força, ele é um modelo de treinamento que é eficiente para minimizar todas essas reduções, todos esses prejuízos causados pelo envelhecimento. É sim um modelo de treinamento seguro para se trabalhar com essa população, desde que tenha um acompanhamento de um profissional.
certo? Cuidando para que os idosos realizem de forma correta os exercícios, e o treinamento ele é capaz de promover adaptações sobre esses componentes. Então, aumenta a força, aumenta a potência, aumenta a massa muscular, N benefícios. Então, quando eu penso em prescrever, por onde eu começo? Qual é a primeira etapa? Chega um paciente ou um aluno para mim querendo começar um treinamento, um programa de treinamento. Então, eu já começo dando alguns exercícios. Quais exercícios? Qual é a primeira etapa? Né? Então, nós temos a triagem, a classificação, avaliações dos indivíduos, e aí, por fim, nós temos o planejamento e a prescrição de exercícios. Então, na triagem, nós temos aquelas perguntas básicas, né? O histórico de doenças, as atividades da vida diária, alimentação, se tem algum problema de saúde, a gente precisa conhecer minimamente quem é o nosso aluno, né? Com quem nós vamos trabalhar. A partir disso, nós seguimos para a etapa de classificação do idoso. E eu posso classificar de diferentes formas. Inicialmente, o estado de saúde. Esse idoso, ele é um idoso saudável, ele pode realizar qualquer tipo de exercício. É um idoso pré-frágil, que tem algumas limitações, então não posso prescrever qualquer tipo de atividade. Ou ele é um idoso frágil, que tem inúmeras limitações. Por exemplo, tem dificuldade para caminhar sozinho, tem dificuldade para se levantar. Então, eu tenho que saber qual é o estado de saúde desse meu idoso. E só a partir disso que eu vou conseguir prescrever, conseguir periodizar um programa de treinamento adequado às necessidades do meu aluno. Outra identificação que eu tenho que fazer é o status de treinamento do meu paciente ou do meu aluno. É um aluno iniciante, que nunca botou os pés dentro de uma academia? É um aluno que, ok, já fez academia há muitos anos atrás e vai retomar agora? É um aluno intermediário, já tem um conhecimento prévio de alguns exercícios? Ou é um aluno avançado que já treina há muito tempo, né, há muitos anos? Então, eu tenho que conseguir identificar qual é o status de treinamento desse meu aluno, porque vai influenciar sobre como eu vou manipular as variáveis do treinamento, né? Se é um aluno iniciante, será que eu já posso começar com uma intensidade e um volume de treino moderado a alto, ou será que eu tenho que começar com uma intensidade e um volume de treinamento um pouco mais baixos, né? Vai influenciar sobre como eu vou manipular o tempo de intervalo, o número de sessões durante uma semana. Então, é importante que eu saiba se é um aluno iniciante, intermediário ou avançado. E isso também vai influenciar sobre o que esperar do meu programa de treinamento. Quais são as adaptações que eu espero com os exercícios que eu vou prescrever? Se é um aluno iniciante, será que adianta eu prescrever um volume muito alto de treino? Será que ele vai adquirir já nas primeiras semanas um aumento da massa muscular? Então eu tenho que pensar assim: se eu tenho um aluno iniciante, eu vou obter determinadas adaptações, principalmente as neurais. Se eu tenho um aluno intermediário, eu já consigo pensar em outras adaptações muito mais voltadas para a morfologia, certo? Então, é importante que eu saiba o estado de saúde do meu aluno e o status de treinamento desse aluno. A partir disso, eu tenho que realizar algumas avaliações com o meu aluno. É importante, muitas vezes a gente não tem acesso a determinados aparelhos, a coisas muito sofisticadas, mas minimamente eu posso pensar em algumas avaliações mais simples com o material que eu tenho à disposição. Então, por que eu devo avaliar? Né? Por que fazer avaliações com os alunos? Eu posso pensar no âmbito de pesquisa, né? Para quem faz pesquisa, é extremamente importante fazer as avaliações. Eu tenho que ter medidas que eu possa comparar. Eu posso pensar no âmbito de segurança do meu aluno e para minha própria segurança como profissional de educação física, né? Por exemplo, avaliações iniciais, eu posso solicitar que um idoso realize um eletrocardiograma de esforço, né? Ou algumas caminhadas longas para eu saber se ele tem condições de realizar exercícios aeróbicos. Então, é importante, né? Vai ser um programa de treinamento muito mais seguro com o meu aluno. Eu posso avaliar por uma questão de motivação, digamos que o meu aluno
ele faz uma avaliação pré e uma avaliação pós, e eu consigo ver o crescimento dele ao longo desse período. E também como uma forma de controlar e de ter um feedback sobre o meu planejamento de exercícios, né? Faço a avaliação pré, faço a avaliação pós e vejo se o meu programa de treinamento está adequado para aquele indivíduo. Se não estiver totalmente adequado, se eu não conseguir obter os resultados que eu esperava, eu faço modificações no meu treinamento e após um período eu realizo novamente algumas avaliações, certo? Então é extremamente importante que eu faça avaliações com o meu aluno. Então, eu posso fazer avaliações voltadas à composição corporal, né, o percentual de gordura. Eu posso sim fazer avaliação de potência muscular com o idoso, avaliações de capacidade cardiorrespiratória, de flexibilidade, equilíbrio ou coordenação e de força. E aí, as duas opções ali embaixo, que estão em azul mais escuro, não são componentes da aptidão física, mas quando eu penso em indivíduos idosos, são componentes que são extremamente importantes, como a capacidade cognitiva. Eu posso fazer avaliações solicitando que os idosos façam uma contagem regressiva de 10 para baixo, de 100 para baixo, falando números, falando diferentes cores ou diferentes animais. Então, posso fazer avaliações da capacidade cognitiva e avaliações de desempenho funcional, que são fáceis de fazer, né? Eu tendo uma fita métrica para pontuar uma distância, eu tendo uma cadeira, eu consigo fazer diferentes testes funcionais com os meus idosos, certo? Então, a partir disso, eu consigo definir quais serão as minhas prioridades e o que eu posso fazer de avaliação com o meu idoso. E aí, a partir da triagem, da classificação e das avaliações, eu chego no meu planejamento, conhecendo o meu paciente, conhecendo o meu aluno, sabendo quais são as maiores necessidades dele, sabendo as características físicas dele, eu consigo fazer um planejamento, uma prescrição adequada para esse paciente, adequada às necessidades desse aluno. E aí, por onde eu começo? Né? São tantas variáveis, aqui eu trouxe algumas, mas existem tantas variáveis, né? Que tipo de treino que esse indivíduo vai realizar, qual é a intensidade, a frequência semanal, a ordem dos exercícios, se é um treino tradicional, um treino de potência, repetições máximas ou submáximas. Por onde eu começo? Então, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho de como a gente pode manipular essas variáveis do treinamento, começando pela intensidade, né? A prescrição de um treinamento pode ter diferentes intensidades. Pode ser uma intensidade mais baixa, uma intensidade moderada ou uma intensidade alta. Quando eu falo em uma intensidade alta, é acima de 80% de 1 RM. Mas tá, Juliana, o que é 1 RM? É uma repetição máxima. É a carga que eu consigo levantar no teste de uma repetição máxima. É um teste onde eu vou aumentando a carga do meu indivíduo até encontrar a carga máxima que ele consegue suportar em apenas uma única repetição. Então tem que ter um cuidado, né? Muitas vezes as pessoas têm receio de realizar o teste de uma repetição máxima com idosos, mas é um teste muito utilizado em pesquisa e também com alunos de personal e que pode sim ser utilizado com indivíduos idosos, desde que tem uma pessoa realizando esse teste, acompanhando cada etapa desse teste, tá? Mas é sim um teste seguro e que pode ser realizado com indivíduos idosos. Então, é a carga máxima que o indivíduo consegue realizar durante uma única repetição, certo? Então, quando eu falo em uma intensidade alta, é acima de 80% do teste de 1 RM.
Digamos que um indivíduo consiga realizar um exercício de leg press e o teste de um RM dele no leg press deu 100 quilos, então, quando eu escolher uma carga acima de 80 quilos, ele vai estar trabalhando em uma alta intensidade. Intensidades moderadas são de 65% a 80% de um RM e uma baixa intensidade abaixo de 65% de um RM. Ok, Ju, entendi alta, moderada e baixa intensidade a partir do teste de um RM. Mas não tem como eu realizar com o meu aluno um teste de um RM para cada exercício, né? E prescrever com base no teste de um RM para cada exercício. Digamos que no treinamento eu vou prescrever 10 exercícios, não tem como eu fazer um teste para cada um desses 10. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso pensar em um teste de um RM para um membro superior e para um membro inferior, né? Por exemplo, para supino ou remada e para agachamento ou leg press, né? Seria muito mais fácil realizar apenas um teste de um RM para cada membro muscular do que pensando em todos os exercícios. E aí eu consigo fazer uma comparação de um momento pré para um momento pós 2 meses, 3 meses, e eu consigo ver o crescimento desse aluno. Mas como é que eu faço a prescrição do treinamento de fato? Como é que eu vou pensar em número de séries e repetições e carga com base na intensidade de um RM? Então, a gente pode utilizar a faixa de repetições, né? Quando eu falo em uma alta intensidade, acima de 80% de um RM, eu estou falando em uma prescrição de 1 a 8 repetições. Tá? Então, é uma carga elevada, que o indivíduo só consiga fazer de 1 a 8 repetições. Quando eu falo numa intensidade moderada, de 65% a 80% de um RM, eu estou falando em uma faixa de 8 a 15 repetições. Então, é muito comum em academia, como eu não consigo prescrever, né, com base no teste de um RM com diferentes alunos, porque são muitos alunos em uma academia, eu prescrevo pelas faixas de repetições, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 15. Isso é uma faixa moderada. E uma intensidade baixa, abaixo de 65% de um RM, então eu estou falando de 15 repetições para mais, de 15 a 17, de 17 a 19 ou de 18 a 20. Isso é uma baixa intensidade, porque o indivíduo vai ter que colocar uma baixa carga para conseguir fazer um alto número de repetições, certo? Então, com relação ao tipo de treinamento, tá? Treinamento de potência e treinamento tradicional. Será que eu posso prescrever um treino de potência para indivíduos idosos? Né? É muito difícil observar em academia os idosos realizando exercícios o mais rápido possível. Será que é necessário? Será que é seguro? Ou será que eu me mantenho naquele treino tradicional com indivíduos idosos, né? Então, a gente já sabe, a partir de diferentes estudos, que é importante a gente prescrever o treino de potência em idosos, principalmente pelo componente de potência muscular, né? Ao longo do envelhecimento, os idosos têm uma queda bem acentuada da potência muscular e que essa potência muscular está muito mais relacionada à execução das atividades diárias do que à força máxima, certo? Então, é importante sim que a gente prescreva um treino de potência. Então, aqui eu trouxe um estudo de Miller e colaboradores, um estudo de 2020 e que depois saiu mais um novo estudo em 2021, onde idosos realizavam um treinamento combinado, que é o treinamento tradicional ou treinamento de potência, somado a um treinamento aeróbico. Realizavam um treinamento 2 vezes por semana e eles foram avaliados após 16 semanas. Então, esses indivíduos, eles foram divididos em 2 diferentes grupos. No treino tradicional de força, onde os indivíduos realizavam a fase concêntrica durante 2 segundos e a fase excêntrica também durante 2 segundos, e o treino de potência realizando a fase concêntrica o mais rápido que eles conseguiam e a fase excêntrica levando 2 segundos. E aqui ao lado nós temos a periodização de treinamento. Então, no treino de força tradicional, os indivíduos começaram realizando de 12 a 15 repetições, numa intensidade de 65% de um RM, ou seja, uma intensidade moderada,
e finalizaram o treinamento realizando de 6 a 8 repetições a 80% de um RM, ou seja, a intensidade foi aumentando ao longo das semanas. E o outro grupo no treino de potência, eles começaram realizando 8 repetições e ao término 6 repetições e uma intensidade de 40 a 60% de um RM. Mas por que uma intensidade de baixa a moderada, Ju? Porque o treino de potência não adianta a gente colocar cargas elevadíssimas, porque senão a gente não consegue fazer o movimento de uma forma explosiva. Então, quando a gente fala em treino de potência, o ideal seria de 40 a 60% de um RM. Assim a gente consegue otimizar o movimento de uma forma mais rápida possível. Então, treino tradicional e treino de potência, ambos os grupos tiveram um volume de treino moderado, tá? Treino tradicional treinou com uma intensidade moderada a alta, enquanto o treino de potência uma intensidade baixa a moderada. No treino tradicional, a velocidade era controlada e no treino de potência, uma alta velocidade. Após as 16 semanas, foram observados os mesmos ganhos. Quem treinou de forma mais lenta ou quem treinou de forma mais rápida, teve incrementos na força máxima, na potência, na espessura muscular, no desempenho em testes funcionais, na massa livre de gordura e uma redução significativa do percentual de gordura corporal. Então, independentemente de como eu realizo a velocidade do treinamento, se de forma mais lenta ou mais rápida, e se a intensidade é moderada alta ou baixa moderada, tendo o mesmo volume de treinamento, eu consigo obter os mesmos resultados. Tá, então, que tipo de modelo de treinamento é melhor? Não tem um que seja melhor, mas ao longo da minha periodização de treinamento, eu posso jogar em determinado momento com um treino tradicional e depois eu posso ir mudando com treino de potência, tradicional, potência. Eu posso utilizar isso, esses dois modelos de treinamento ao longo da minha periodização, porque eu vou obter os mesmos resultados. Então, falando um pouquinho sobre repetições máximas e repetições submáximas. O que são as repetições máximas, né? Repetição máxima é eu executar um movimento alcançando a falha muscular, né? Eu realizar um movimento atingindo elevados níveis de fadiga muscular, onde eu não consigo mais realizar o movimento em toda a amplitude do movimento, tá? Então, com relação às repetições máximas, né, próximo ao ponto da falha concêntrica, as repetições elas podem ser prejudicadas por elevados níveis de desconforto e esforço físico. E pensando em indivíduos idosos, que a gente tem que ter um cuidado maior, quando a gente chega em elevados níveis de fadiga muscular, exigindo o máximo da pessoa, nós temos elevados incrementos, né, um aumento elevado da pressão arterial e da frequência cardíaca, né, que pode levar a um aumento do risco de problemas cardiovasculares. Então, seria benéfico eu prescrever as repetições máximas para indivíduos idosos? Então, a pergunta desse projeto foi: será que a falha concêntrica promove benefícios adicionais nessa população? Seria necessário prescrever repetições máximas até a falha concêntrica para essa população? Será que as adaptações são maiores? Então, participaram desse estudo 36 idosos que também realizaram um treinamento combinado, né? Treino de força somado ao aeróbico 2 vezes por semana, ao longo de 20 semanas. Todos os indivíduos realizaram um treinamento na mesma intensidade, de moderada a alta, de 65% a 80% de uma repetição máxima. Esses indivíduos, eles foram divididos em 3 diferentes grupos. No grupo de repetições máximas, que realizavam alcançando elevada fadiga muscular, até o ponto em que eles não conseguiam mais executar o movimento. Em repetições submáximas, com metade do volume de treinamento das repetições máximas, e com repetições submáximas com o mesmo volume das repetições máximas. Então, 3 grupos: repetições máximas, repetições submáximas, tendo o mesmo volume de treino, e repetições submáximas com metade do volume de treinamento. Os 3 realizando os exercícios na mesma intensidade. E foram observados, após as 20 semanas, incrementos significativos na força máxima, na potência muscular,
no desempenho funcional, na espessura muscular, na gordura visceral e no percentual, e uma redução no percentual de gordura nos 3 diferentes grupos. Ou seja, repetições máximas, submáximas com o mesmo volume ou submáximas com metade do volume de treinamento das repetições máximas, promove os mesmos incrementos após 20 semanas de treinamento, desde que a intensidade seja uma intensidade de moderada a alta. Então fica a pergunta, né? É necessário submeter o indivíduo às repetições máximas, pensando no aumento da pressão arterial, um aumento elevado da pressão arterial e da frequência cardíaca, e correndo o risco de executar o movimento de uma forma equivocada, pensando também nos elevados níveis de fadiga? É necessário? Não é necessário. Pensando em períodos aí de 5 meses, não é necessário. Os indivíduos eles podem realizar repetições submáximas com intensidade moderada a alta, que os resultados serão os mesmos. Com relação ao volume de treino, né, que é a quantidade total de carga ou de peso levantado durante uma sessão de treino. Então, estou falando do número de séries, do número de repetições, ou do número de séries, número de repetições e da carga suportada, né? Então, esse estudo de Radael e colaboradores com indivíduos idosos dividiu os indivíduos naqueles que realizavam uma única série ou 3 séries. Ambos os grupos foram avaliados após 12 e após 20 semanas de treinamento e realizavam treino na mesma intensidade, uma intensidade moderada. Então, uma série era o baixo volume e 3 séries, um alto volume de treino. Após 12 semanas de treinamento, né, um período inicial de treino, 3 meses, né, foi observado que tanto baixo volume de treino quanto alto volume, uma ou 3 séries, tinham ganhos similares na funcionalidade, na espessura muscular, na força e na qualidade muscular. O que é a qualidade muscular? É a quantidade de gordura infiltrada dentro da musculatura. Ou seja, uma alta qualidade muscular significa que o idoso tem uma baixa gordura infiltrada na musculatura, certo? Então, em 12 semanas, não fez diferença realizar uma série ou 3 séries. Os incrementos, as melhoras foram as mesmas, tá? Após 20 semanas de treinamento, então, um período um pouquinho mais avançado de treino, em 5 meses, pensando em membros superiores, realizar uma ou 3 séries também promoveu incrementos similares para membros superiores. Porém, quando a gente fala de membros inferiores, quem realizou 3 séries teve maiores incrementos em espessura muscular, em qualidade muscular e em força. Ou seja, em um período mais curto, tá? Realizar uma série e 3 séries, nós observamos os mesmos resultados. Então, eu posso pensar em uma periodização em que o indivíduo comece com uma série apenas, né? Não precisa iniciar logo com 3 séries. Em períodos mais longos de treinamento, pensando em membro superior, o indivíduo pode ainda realizar uma série, mas pensando em membros inferiores, eu tenho que elevar um pouco mais o volume de treino. Mas por que isso? Porque, em geral, membros inferiores nós utilizamos muito mais no dia a dia, né? Membros superiores, um baixo estímulo já é o suficiente para promover melhorias, porque a gente não carrega tanto peso nos braços, né? A gente não utiliza tanto assim, não tem um estímulo maior para membros superiores. Porém, membros inferiores, a gente passa o dia inteiro carregando o nosso próprio peso. A gente caminha, às vezes a gente dá uma corridinha, sobe escadas, então já tem um estímulo maior. Então, pensando a partir aí de 5 meses de treinamento, é importante que o volume de treino seja um pouco maior. Com relação à frequência semanal, tá? Então, esse estudo de Ferrari e colaboradores, né, eram com idosos, foi um estudo realizado com idosos já treinados, tá? Eles foram avaliados após 10 semanas de treinamento, realizaram um treinamento combinado, né, também treino de força somado ao treinamento aeróbico, na mesma intensidade e volume por sessão, tá? Os idosos, eles foram divididos em 2 diferentes grupos, num grupo que realizava um treinamento 2 vezes por semana e num grupo que realizava
3 vezes por semana. Então, eles tinham o mesmo volume, mesma intensidade por sessão, né? Tudo que um grupo realizava numa sessão, o outro grupo também realizava, mas pensando no volume da semana, o grupo 3 vezes na semana tinha um volume maior em comparação a quem realizava 2 vezes na semana, certo? E após as 10 semanas de treinamento, foram observados incrementos semelhantes na força máxima, na potência, na massa e qualidade muscular. Ou seja, em um período inicial de treinamento de 10 semanas, aí menos que 3 meses, né? Quem realizava 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana tinham os mesmos incrementos. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Quem realizava apenas 2 vezes na semana, né, uma frequência mais baixa de treinamento, tem um menor tempo dedicado ao exercício. Então, pensando em pessoas ocupadas ou quem está recém iniciando um programa de treinamento, a gente pode pensar que muitas vezes não tem muita vontade de passar muito tempo na academia, né? 3 vezes na semana, talvez essa pessoa não se mantenha, não mantenha uma adesão ao exercício, ao treinamento. Então, talvez seja uma opção realizar 2 vezes na semana que ela vai obter os mesmos resultados. Então, pensando na prática, as pessoas que a gente encontra na academia, indivíduos idosos, né? Talvez seja interessante começar um programa de treinamento realizando 2 vezes na semana, fazendo com que esse aluno mantenha uma adesão ao treinamento, do que já começar um programa de treino 3 vezes na semana. Então, em resumo, pensando em como manipular essas variáveis de volume, intensidade, repetições máximas e submáximas, então, indivíduos idosos, eles podem realizar o treinamento de força com intensidades moderadas a altas. A gente não precisa pensar em cargas muito baixas com essa população, a gente pode colocar cargas mais moderadas e mais altas, tá? A gente pode realizar um teste de repetição máxima para a gente conseguir periodizar com base no teste de um RM, ou a gente pode utilizar faixas de repetições. Pensando em melhorar a execução das atividades da vida diária, o treino de potência ele deve ser altamente encorajado. Então, eu posso solicitar que o meu aluno realize os movimentos o mais rápido possível na fase concêntrica, mas é importante eu lembrar que esse indivíduo ele precisa conhecer minimamente os exercícios, né, para realizar de uma forma adequada, tá? Mas ele pode sim e ele deve, em algum momento do programa de treinamento dele, realizar um treino de potência. Repetições até a falha concêntrica, né? Repetições máximas, não promovem benefícios adicionais, então não é necessário que eu submeta o meu indivíduo, meu aluno idoso, a elevados níveis de fadiga, correndo o risco de aumentar problemas cardiovasculares ou que ele faça o movimento de forma equivocada. Se eu submeter ele a repetições submáximas, mas com uma intensidade moderada a alta, ele vai obter os mesmos resultados do que repetições máximas. E pensando em períodos iniciais de treinamento, 3 meses de treino mais ou menos, uma série para membro superior e uma série para membro inferior é mais do que suficiente. Não tem por que eu fazer um maior volume de treinamento, não tem por que eu dar um maior volume de treino para o meu aluno idoso. E pensando em períodos mais longos, a partir de 5 meses, posso ainda manter uma série para membros superiores, mas pensando em membros inferiores, é importante que eu aumente o volume de treinamento, passando para 3 séries. Com relação à frequência de treino, frequência semanal, 2 vezes por semana é eficiente e talvez eu possa levar a uma maior, talvez eu possa fazer com que o indivíduo tenha uma maior adesão ao treinamento, do que já começar um programa de treinamento tendo que realizar os exercícios 3 vezes na semana. Então, sim, 2 vezes na semana é eficiente. E por onde eu começo? Por uma triagem, perguntinhas básicas para conhecer o meu indivíduo idoso. Tenho que classificar com relação ao estado de saúde, se é um indivíduo saudável, pré-frágil ou frágil, e com relação ao status de treinamento, né? Se é um indivíduo iniciante, intermediário ou avançado. Isso vai influenciar diretamente em como eu vou planejar e prescrever a periodização. A partir disso, eu faço avaliações, e aí eu tenho que pensar, pensando no que eu conheci do meu indivíduo, né, do meu aluno, eu vou fazer avaliações
que correspondam às necessidades dele, e aí pensando naqueles componentes da aptidão física, posso fazer avaliação de força, de flexibilidade, de potência, desempenho funcional, capacidade cognitiva, tá? Faço avaliações e aí sim eu consigo pensar em um planejamento adequado às necessidades do meu aluno, tá? E aí eu vou ver qual a melhor forma de manipular as variáveis do treinamento, certo? Após o planejamento e a execução do programa de treinamento, após alguns períodos, e aí fica a meu critério escolher após 1, 2, 3 meses, eu reavalio o meu aluno, né? Para saber se melhorou, se não melhorou, se eu tenho que fazer algumas modificações no meu programa de treinamento, certo? Então, eu comentei com vocês sobre algumas variáveis do treinamento, mas existem diversas outras, e aqui eu apresento um position que saiu em 2019 de Fragala e colaboradores. Eles apresentam em uma tabelinha bem detalhada opções de questões que eu trouxe para vocês, de intensidade, de volume, de repetições até a falha, mas trazem também algumas outras questões. Então, eles apresentam opções de número de repetições, como eu posso trabalhar com indivíduos idosos, como eu posso selecionar os exercícios, né? Quais os principais exercícios que deveriam ter ou aparecer em um programa de treinamento de idosos. Eles falam um pouquinho sobre diferentes modalidades, né? Treinamento de força dentro de um treinamento funcional, exercícios mais funcionais. Treinamento de força dentro de um treinamento combinado, né? Somado ao exercício aeróbico. Quais são as adaptações, né? Uma melhora da capacidade cardiorrespiratória, que também é importante para indivíduos idosos. Treinamento de equilíbrio, exercícios de equilíbrio e marcha, e treinamento multicomponente, né, que é muito utilizado, tem sido muito utilizado nos últimos tempos com indivíduos que apresentam síndrome de fragilidade ou idosos hospitalizados, né, que daí nós observamos exercícios de força, de equilíbrio, de marcha, capacidade cardiorrespiratória, tá? Então, o treinamento multicomponente também vem sendo muito utilizado nos últimos tempos. E nesse artigo eles também apresentam diferentes programas de treinamento para aqueles indivíduos que são saudáveis, são pré-frágeis ou que são frágeis. Então, meu muito obrigado, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem algum material, algum artigo que eu tenha apresentado ao longo da palestra, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, Juliana L. Teodoro, ou pela minha rede social. Então, muito obrigada e até logo.